Fala pessoal, aqui é o Felipe, Senhor Cabeludo, e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro bem clássico, bem interessante e que influenciou muitas obras que vieram depois, tá? Um clássico do terror. Hoje nós vamos falar sobre Drácula, de Bram Stoker. Essa história aqui ela é contada toda através de relatos, tá? Então ela é toda em primeira pessoa e os protagonistas vão ali contando cada um a sua parte da história e você vai juntando tudo para compor a história de Drácula. E o primeiro deles, nosso primeiro protagonista, é o Jonathan Harker, que viajou até a longínqua Transilvânia para ajudar um dos clientes de seu chefe a adquirir um imóvel na Inglaterra. Após uma árdua e tenebrosa viagem, ele conhece o Conde Drácula, que em seu castelo o recebe de uma maneira até muito afetuosa. Porém, o tempo vai passando e, apesar do Conde parecer, no começo, apenas excêntrico, o Jonathan vai percebendo que há algo de errado. Ele se sente, na verdade, como um prisioneiro naquele grande castelo e também começa a duvidar da humanidade de seu anfitrião. E longe dali, lá em Londres, esperando pelo Jonathan, está Mina, sua noiva, que também vai ficando muito alarmada por não receber notícias, né, do seu futuro esposo e vai ficando cada vez mais preocupada. Enquanto isso, ela também acompanha uma amiga de infância dela, a Lucy, que também está prestes ali a se casar, quando essa menina ela acaba adoecendo de uma maneira meio estranha e os médicos que cuidam dela relatam que ela tem uma estranha perda de sangue frequente. Então esses misteriosos acontecimentos acabam se entrelaçando, como você já pode imaginar, e vai caber a Mina e aos outros personagens ali do núcleo central descobrir o que está acontecendo e arranjar uma maneira de lidar com todo o mal que pode estar vindo de terras longínquas. Bom, acho que todo mundo que conhece um pouquinho de cultura pop não precisa de apresentações para o Drácula, tá? E esse livro, ele é bem antigo, ele foi escrito antes de 1900, tá? Então ele é um livro clássico, ele tem toda uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, é um horror gótico, acho que é uma das grandes obras, né, do horror gótico, e isso vai trazer para ele, então, todo aquele clima, aquela ambientação mais pesada, aquela coisa mais melancólica, tá? Então nós temos castelos em decadência, nós temos criptas, nós temos personagens que têm muito essa pegada da sofrência, o amor e sofrimento, essas duas coisas andando junto. Temos tudo isso nesse livro aqui do Drácula. Nós temos uma porrada de personagens, tá? E alguns deles muito marcantes, como o próprio Jonathan, a Mina, que eu acho que desses personagens humanos é o que mais é lembrado, né, na cultura popular. E o professor Van Helsing também, para quem conhece, sabe, o personagem teve suas versões em filmes, então também é um personagem muito lembrado. A obra em si ela vai trazer muita coisa do misticismo dos vampiros, tá? Vai introduzir ali, vai pavimentar essas coisas, tá? Algumas características depois a gente vai ver que vão sendo mudadas, até você tem aquela adaptação não oficial desse livro, né, que é o Nosferatu, que já coloca algumas mudanças também, vai implementando outras coisas também, mas o Drácula ele já pega muito desse misticismo que já vinha e pavimenta nesse livro. Então você vai ter aquele vampiro que consegue controlar outros seres, que tem uma manipulação das forças da natureza em certa escala. Você tem aquela criatura que não gosta de alho, que teme figuras religiosas, que não pode entrar sem ser convidado, que não tem reflexo. Vários momentos você vai vendo esses detalhes, né? Que às vezes não são explicados para você, mas se você conhece esse misticismo do vampiro, você vai identificar. E muita coisa o Drácula ou nos apresentou ali, ou foi juntando de outras lendas que já vinham, né? De toda uma história que já vinha. Não foi o primeiro livro de vampiros. Você tem, por exemplo, um conto, né, chamado Vampiro. Você também tem a Carmila, que qualquer hora eu trago aqui no canal, que é um livro bem interessante também nessa pegada de horror gótico, que é anterior ao Drácula. Mas eu acho que é o livro em si o mais famoso, eu acho que o que tem mais peso dentro do vampirismo da cultura pop. Todas as cenas que você tem a presença do Conde, elas são interessantes, tá? Apesar do livro levar o nome dele, eu acho que o personagem ele não é tão presente. Claro, você tem a influência dele em muitos momentos, mas ele poderia sim ter mais participações, tá? Então, quando ele aparece, outros vampiros aparecem, porque nós temos outras figuras aí interessantes, apesar de uma participação bem menor, você tem cenas legais, você tem cenas bacanas e interessantes. Mas é claro, nós estamos falando de um livro antigo, então tem algumas coisas
que podem ser um pouco difíceis para um leitor mais novo, um leitor contemporâneo, colocamos assim. Primeiro que os personagens em si, muitas vezes, eles não têm muito senso de urgência, tá? Então tá acontecendo ali alguma cena que requer uma pressa, requer uma velocidade para ter um desdobramento, e os personagens são muito morosos. Como são relatos de cada um, você vê que os personagens às vezes têm pensamentos, tem coisas que eles vão pontuando ali que não agregam tanto para a história, então fica um pouquinho arrastado, tá? Claro, esses livros mais antigos às vezes você vai ter isso. Eu já li livros muito mais arrastados que o Drácula. Por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, eu acho que é um livro um pouquinho mais difícil nesse aspecto, mas o Drácula, ele não é um livro tão grande, ele não chega a ter 400 páginas, mas é aquela leitura que parece que não rende, porque realmente ele é muito moroso, ele tem essas partes que são muito arrastadinhas, até que você tem desfechos bem interessantes e até impactantes. O final do livro eu acho que ele vai numa crescente e ele entrega no final. O final é meio abrupto, mas eu acho que a parte do final é bem interessante, então ele tem um ritmo bacana, mas tem muitas partes que são realmente morosas, são realmente um pouco mais enroladas. Além disso, uma coisa que eu tenho que destacar como ponto negativo do livro, e que sinceramente eu também não ia achar que eu ia encontrar algo muito diferente disso, é que Drácula é um livro machista pra caralho, tá? Vamos colocar assim. Por quê? Primeiro que você tem essa figura, né, da mulher sendo colocada sempre naquela posição de tem que ser uma pessoa puritana, pura, sem manchas, subserviente ao marido, subserviente ao homem, tá? Uma dona de casa que não vai trabalhar fora, que isso seria vergonhoso. Então tem esse tipo de aspecto. Quando você tem, por exemplo, personagens que têm uma sensualidade, uma sexualidade um pouco mais exacerbada, isso já é colocado como uma coisa negativa, uma coisa que vai ali para a parte vilanesca da história, tá? E você tem, por exemplo, o personagem da Mina. Você tem dois personagens femininos relevantes na história. Um é a Lucy, que é a amiga da Mina, e a Mina, que eu acho que é a nossa principal protagonista. E a Lucy, ela é meio que essa donzela indefesa, tá? Então, ela vai ficar nesse ponto. As duas têm um momento que elas conversam de uma maneira mais contraída, meio que até debochando dessas mulheres um pouco mais pra frente, querem meio que tirar o lugar dos homens como provedor. Então tem uma parte assim, por exemplo. Mas a Mina, ela é uma personagem que ela demonstra ser muito inteligente, ela é muito proativa, e os outros personagens, muitas vezes, eles dependem muito da ajuda dela para prosseguir. Porém, ainda assim, mesmo quando ela fala, ela se descreve, ou outros personagens falam com ela, mesmo ela não estando nessa posição, ela é colocada como uma personagem inferior, uma personagem que precisa ser protegida, que requer... mesmo que eles gostem muito dela, ela é tratada meio como uma princesa que precisa ser resgatada, sendo que até tem outras cenas que outros personagens caem mais nesse papel, personagens masculinos, mas ela tem essa parte, caga muito na cabeça dela durante o livro, falando mais francamente. E, além disso, quando ela é elogiada, porque ela é muito elogiada durante o livro, porque ela é uma personagem muito inteligente e participativa, o elogio é uma coisa mais ou menos assim. Ela tem a mente de um homem, ela pensa como um homem. Então, até quando ela é para ser elogiada, ela, enquanto mulher, é ofendida. Então, tipo... só por ela ser mulher, ela é considerada inferior dentro desse livro, tá? Então ela é muito complicado nesse aspecto, tá? Imagina um Red Pill lendo essa obra, assim, realmente ele deve se maravilhar a cada trecho desse. Então nós temos essa dualidade, né, nessa personagem, que apesar de a gente ter trechos muito machistas durante todo o livro, ela é uma personagem, a protagonista acho que mais relevante juntamente com o Van Helsing. Apesar do Van Helsing, ele vem naquele papel de ser o professor que vai explicar as coisas, o palestrinha do livro, né? Fala muito, tem cenas de diálogo dele que, porra, são 2 páginas, um monólogo. Então, são várias vezes que isso acontece, não é apenas uma. Mas a Mina, então, é esse personagem de grande destaque. Então, podemos colocar assim, uma personagem, um princípio ali de feminismo dentro de um livro muito machista, que também não apoia o feminismo, é complexo.
não é uma coisa muito fácil, mas realmente eu acho que esse é um ponto que você lendo o Drácula você percebe bastante, principalmente se você tiver esse senso crítico. No geral, o Drácula eu acho que é uma obra atemporal muito importante, né, para o desenvolvimento do terror em si, não só enquanto literatura, mas também dentro do cinema. Já teve centenas de adaptações, né, oficiais ou não, como a do Nosferatu, mas é uma obra marcante, um dos grandes monstros do horror, né, vindo desse livro, e com personagens interessantes. Poderia ser um pouquinho menos arrastado, mas também não posso cobrar muito pela época do livro e também pelo estilo, né? Esse estilo mais de horror gótico sempre é uma linguagem um pouco mais arrastadinha. O Drácula não ia fugir disso porque é um dos grandes expoentes desse tipo de literatura. Então eu recomendo para você o livro do Drácula, principalmente se você gosta dessas histórias de vampiro, né? Se você tem interesse também por horror gótico, acho que aí você tem a obrigação de ler essa porra. E também, se você é fã de terror, eu acho que é sempre bom conhecer as obras que são os pilares do nosso terror atual, mesmo tendo muita coisa estranha saindo daí. Mas então eu recomendo muito esse livro, acho que é um clássico e é bom a gente conhecer. E não, eu não tenho ainda nenhum livro sobre vampiros, mas eu gostaria de recomendar para vocês um livro meu que também é de um monstro meio clássico. Eu vou recomendar para vocês Um Dia Após Outro, tá? A minha obra que se passa num futuro pós-apocalíptico, onde a Terra foi tomada por zumbis. E nela nós vamos acompanhar um sobrevivente andando aqui pelo Brasil e tentando passar um dia após outro, mesmo já tendo perdido todas as suas motivações para continuar. Então acompanhar esse personagem nesse verdadeiro drama, vendo como ele consegue sobreviver mesmo quando ele já não tem mais motivo nenhum para isso. Você encontra essa obra na versão em e-book, apenas essa versão digital, no meu link de autor que está na descrição, lá no meu link da Amazon, tá? Então você também pode encontrar todas as minhas outras obras lá, e alguma delas vai ser interessante para você. Então é esse pessoal trazendo, eu acho que um dos grandes clássicos do terror, a review do Drácula, mas tem outras reviews aqui no canal que você pode achar interessante. Então curte esse vídeo, compartilha e me segue para a gente ver o que a gente vai falar nas próximas semanas, quais serão os próximos vídeos, quais serão os próximos livros. Então, até lá!